Certo, vamos começar então. Cavaleiros Negros nível 1 são os Cavaleiros Negros figurantes. Cavaleiros Negros figurantes do mangá de Saint Seiya. Porque quando o Ikki ganha a armadura de Fênix dele no mangá, ela não tá com o mestre dele, ela tá, na verdade, em poder dos Cavaleiros Negros. Eles tinham roubado essa armadura e estavam em posse dela. Então, após matar o mestre dele, o Ikki segue pela ilha da Rainha da Morte, matando todos os Cavaleiros Negros, e primeiramente ele encontra alguns Cavaleiros Negros um pouco mais fracos. E ele mata um monte, uma porrada mesmo de Cavaleiros Negros apenas com um golpe Ave Fênix. Então a gente pode supor que esses Cavaleiros Negros aí eram bem fracos, talvez do nível do Witch de Hydra ou do Night Lobo, talvez até mais fracos que eles, né? Talvez do nível de soldados do santuário, para conseguir vencer tantos deles assim com apenas um golpe. Continuando aí no mesmo nível, aí no nível 1 ainda eu colocaria as sombras de Ikki. Talvez, apenas talvez, as sombras de Ikki sejam um pouquinho assim mais fortes do que esses figurantes aí do mangá. Eu digo isso por quê? Porque elas conseguiram resistir primeiramente ao ataque do Ikki, né? Eles continuaram vivos após o extermínio de todos os Cavaleiros Negros, e também porque o Ikki escolheu provavelmente essas sombras de Fênix aí para poder seguir ele, né? Então talvez esses caras fossem um pouquinho mais fortes que os outros, por isso que reconheceu eles e tornou eles suas sombras. Apesar disso, eles falham miseravelmente em lutar contra o Seiya sem armadura e ferido, contra o Shiryu também sem armadura e ferido, e enfim, eles não dão trabalho nenhum para os Cavaleiros de Bronze. Inclusive, quando o Ikki descobre que os Sombras de Fênix tinham sido derrotados, ele diz que já esperava por aquilo, porque o poder dos Sombras era risível. Risível. Ikki tem uns 14 anos, mas o bicho fala difícil, hein? Esse próximo que eu vou falar agora, calma, não dá piti, não fecha o vídeo, porque eu vou explicar, tá bom? Vamos lá. Mais um aí no nível 1, eu escolho o Cavaleiro Negro de Dragão. Exatamente, o Cavaleiro Negro de Dragão é outro mais fraco. Agora tem gente me xingando a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, porque o Cavaleiro de Dragão é foda e ele é mais forte de todo. Mas calma rapaz, fica nervoso. No mangá existem 2 Cavaleiros de Dragão. No anime tem um só, realmente ele é fodão, fortão, mas no mangá tem 2. Tem o Fukuryu e o Shinadekuro. Fukuryu é irmão do Shinadekuro, que é aquele que a gente vê no anime. Só que no mangá, o Shiryu luta contra o Shinadekuro no escuro. E o Fukuryu, o irmão dele, é um Cavaleiro Negro cego. Então ele tem uma audição um pouco mais apurada. E ele ajuda o Shinadekuro na luta, dando as coordenadas, dizendo aonde o Shiryu tá e como o Shiryu está se movimentando durante a luta. Só que quando o Shiryu descobre que o Fukuryu tá ali, quando ele percebe a presença do outro Cavaleiro de Dragão, ele derrota o Fukuryu apenas com um soco. E olha que o Shiryu tava meio cansado nessa luta, né? Porque ele tinha doado sangue para restaurar 2 armaduras. Mesmo assim, ele vence facilmente o Fukuryu. Então, esse era um Cavaleiro Negro que era muito mais fraco do que os outros 4 Cavaleiros Negros principais, inclusive do que o seu irmão Dragão Negro. Então, calma, você que ficou pistola, porque eu falei que o Shiryu não era tão forte assim no começo do mangá e do anime. No vídeo anterior de Cavaleiro de Bronze, o Fukuryu é que não é forte. O Shinadekuro é forte e a gente vai ver ele mais pra frente. Agora sim, vamos mudar de nível, vamos pro nível 2. Vamos falar de alguns personagens que são um pouquinho mais fortes, uns personagens aí que talvez estivessem no nível do, não sei, do Jabu, de repente. Talvez no nível do Jabu, no nível do Gek de Urso, por exemplo, que são os ajudantes de Django. Isso no anime, tá pessoal? Porque no mangá o Ikki vence o Django lá no começo já, quando ele consegue a armadura de Fênix. Mas no anime o Ikki só vai enfrentar o Django lá na saga dos Cavaleiros de Prata. E assim, os 3 lutando junto, eles dão um pouquinho de trabalho pro Ikki. Eles conseguem bater no Ikki um pouquinho. E assim, eles acertam um golpe ou outro ali no Seiya, também nos outros Cavaleiros de Bronze, quando eles chegam para ajudar o Ikki. Por isso que eu coloquei eles aí um pouquinho acima do nível figurante, né? Que é o nível 1, que são os caras que estão ali para tomar porrada mesmo.
Mas assim, depois quando o Seiya e a galera atacam ele sério, eles já morrem logo de uma vez. Então eles não eram grande coisa, mas como eles conseguem dar um pouquinho de trabalho pro Ikki, apesar de que o Ikki tá meio nerfado nesse episódio. Esse episódio do Jungle, pessoal, é um episódio bem complicado. Talvez um dia eu faça até uma análise dele aqui, porque pra mim é o pior, nossa. Eu tive que achar esse episódio para fazer essa análise aqui, e ele é um episódio muito, muito ruim mesmo. Agora vamos para o nível 3 dos Cavaleiros Negros, e é ele, Django! O Django é o líder dos Cavaleiros Negros, é ele que manda ali na quebrada da Ilha da Rainha da Morte. Só que tem um problema, apesar de ser o líder dos Cavaleiros Negros, ele é mais fraco do que os 4 Cavaleiros Negros que são sósia dos protagonistas. E isso não sou eu que estou inventando, isso é dito pelo próprio Ikki quando o Ikki enfrenta ele. Ele diz que é uma piada o Django ser o líder dos Cavaleiros Negros, sendo que os 4 Cavaleiros Negros mais poderosos eram mais fortes do que o Django. Agora o Cavaleiro Negro que está no nível 4 seria para mim o Andrômeda Negro. Então eu vou dar a ele a minha corrente especial. Vá pro inferno, Andrômeda! Muita gente questionou o fato de eu colocar o Shun naquele vídeo sobre os Cavaleiros de Bronze em uma posição tão alta assim, né, como um cavaleiro tão poderoso. Mas o que acontece? É que o Shun, desde o começo do mangá e desde o começo do anime, ele já tinha a Tempestade Nebulosa, que é um golpe nível Cavaleiro de Ouro. E isso, como eu cito naquele vídeo, é mostrado na luta dele contra o Afrodite, porque é mostrado um flashback do treinamento do Shun, onde a gente vê que ele já tinha aquele poder oculto e que ele deixou para usar só na luta das 12 casas, durante a saga da Guerra Galáctica, a saga dos Cavaleiros Negros e a saga de Prata. Ele guarda a Tempestade Nebulosa que ele já tinha, porque ele não aprende, ele não usa contra Afrodite, ele já sabia fazer aquilo, ok? E é por isso que eu acho ele tão apelão, por ter aquela técnica guardada, por ter aquela carta na manga. Só que o Andrômeda Negro, ele não tem a Tempestade Nebulosa, ele não tem essa técnica secreta do Shun. E ele depende só das correntes dele mesmo, e a corrente dele, o máximo que ela faz é se transformar em uma cobra, né? Se transformar na serpente e sugar a vitalidade, sugar ali a energia do adversário. É mais ou menos isso que é o efeito do golpe dele. E a gente vê que ele tá atacando o Shun enquanto o Shun tá indefeso ali segurando o Seiya. E mesmo assim ele não mata o Shun. Quando o Shun resolve atacar ele mata o Andrômeda Negro apenas com o golpe. O Andrômeda Negro pra mim realmente parece ser o mais fraco de todos, o mais covarde de todos inclusive. E como muitos fãs enxergam o Shun como o Cavaleiro de Bronze mais fraco, o Andrômeda Negro sim é o Cavaleiro Negro mais fraco, porque ele é como se fosse o Shun sem a carta na manga de ter um cosmo absurdo guardado, né? De ter um poder oculto guardado. O Andrômeda Negro não mostra ter poder oculto nenhum, e então ele realmente é o Shun sem nenhuma surpresa, o Shun sem a Tempestade Nebulosa, sem a Corrente Nebulosa, dependendo só das correntes negras mesmo, que não são lá grande coisa como a gente pôde ver. Ele também não tem muita resistência, então pra mim é o Cavaleiro Negro mais fraco de todos. Agora nível 5, pra mim, é o Pégaso Negro. O Meteoro Negro! Eu acho ele um pouco mais forte do que o Andrômeda Negro, por quê? Porque o Pégaso Negro tem uma das técnicas mais apelonas de todo o Saint Seiya, de todo o Cavaleiro Zodíaco, de toda a franquia, se bobear. Porque é uma técnica que atravessa a armadura e acerta a pele do inimigo, levando ele a falecer pela morte negra, que é uma coisa que vai te matando ali lentamente, vai acabando com suas forças até que você morra. Ele contamina o sangue do inimigo com a morte negra. Mas se esse cara é tão apelão assim, por que você coloca ele aí no nível 5, Ed? Por que ele não tá mais pra cima aí como o inimigo mais poderoso? Pelo simples fato de que o Pégaso Negro morre com apenas um meteoro de Pégaso no Seiya. A resistência desse cara é muito baixa. Se ele errar o meteoro da morte negra, já era, ele morre. Nível 6. Um pouquinho mais forte aí do que o Cavaleiro de Pégaso Negro é o Cisne Negro. Defenda-se, Tempestade Negra de Gelo, eu a invoco! O Cisne Negro é um dos Cavaleiros Negros mais bem explorados aí na história, porque a primeira aparição dele, ele tem um combate ali meio rápido com o Shun de Andrômeda. A gente vê que ele consegue congelar
as correntes de Andrômeda. Esse já é um motivo para eu colocar ele um pouco acima do Andrômeda Negro também, porque se ele consegue congelar as correntes do Shun, para mim provavelmente ele conseguiria aí congelar as correntes do Andrômeda Negro também. Assim como é o caso do Andrômeda Negro e até do Pegasus Negro, ele também tem um golpe que suga a vitalidade do oponente, né? É uma técnica bem apelativa e olha só como o Cisne Negro dá trabalho. Quando o Yoga chega, o Yoga usa o pó de diamante, mas o Cisne Negro consegue desviar do pó de diamante. Acerta ali na perna dele, ele fica com a perna machucada, realmente a perna congelada depois da luta, só que ele também consegue congelar um pouco o braço do Yoga ao mesmo tempo. Enquanto o Yoga está atacando, ele consegue atacar o Yoga, e ele também antes disso consegue acertar o Yoga com a técnica dele. O Yoga não desvia da técnica, então ele realmente é um cavaleiro bem veloz, um cavaleiro bem perigoso e que tem bastante agilidade para poder escapar de ataques, inclusive atacar simultaneamente. Um outro ponto que me leva a crer que o Cisne Negro é um pouco mais poderoso que os outros é ele obrigar o Yoga a usar outras técnicas para poder ganhar a luta. O Yoga tem que usar o ciclo de gelo para poder imobilizar o Cisne Negro. No mangá o Yoga tem que usar o Cloud Smash e no anime ele tem que usar o Trovão Aurora Ataque para poder derrotar o Cisne Negro. Agora nível 7 e o mais forte dos 4 grandes Cavaleiros Negros para mim. É lógico, é o Shinadekuro de Dragão Negro. Você vai entender que existe uma grande diferença de poder entre nós. No mangá, luta Shinadekuro e Fukuryu juntos contra o Shiryu. Só que o Fukuryu, que é o dragão cego, ele não ataca o Shiryu. É o Shinadekuro que está atacando o tempo todo. O Fukuryu está só dizendo ali aonde, né, em qual direção que o Shinadekuro deve atacar. E o próprio Shiryu diz que ele só não morre para os golpes do Shinadekuro porque ele está usando a armadura nova de dragão, que é muito mais resistente. É claro que a gente deve levar em consideração que o Shiryu perdeu muito sangue para poder restaurar as armaduras, então ele estava um pouco mais fraco aí durante essa luta, mas a gente sabe que apesar do desgaste físico, quando um cavaleiro usa a sua determinação ao máximo, o Cosmo dele é capaz de superar isso para poder derrotar o adversário, e mesmo muito ferido ele pode ficar mais forte ainda do que se ele estivesse com sua saúde perfeita. E Shiryu faz todo aquele ritual, ele tira a armadura dele, leva o Cosmo, né, para poder dar o golpe dele com força total, com toda a determinação dele, o golpe de vida ou morte, e mesmo assim ele não consegue derrotar o Shinadekuro. Shinadekuro ataca Shiryu com apenas um dedo. Assim, a impressão, eu acho que o Kurumada quis passar é realmente que o cara era muito poderoso, que ele precisava de um dedo só para poder vencer o Shiryu naquele estado. Tanto é que o Shinadekuro não morre nem no anime e nem no mangá, o Shiryu não consegue matar ele. No anime, o Shinadekuro ele se sacrifica para poder salvar o Shiryu, inclusive. Ele usa aquele poder de cura, ele diz que ele tem o poder para curar, mas quando ele cura o Shiryu, todos os ferimentos do dragão passam pro Dragão Negro e aí o Shinadekuro morre. Então assim, pela facilidade com que ele vence o Shiryu, porque sim, ele derrota o Shiryu, quer você queira ou não, a vitória do Shiryu na verdade foi mais uma vitória moral do que uma vitória em combate. Agora o Cavaleiro Negro de nível 8, Fênix Negro. Golpe fantasma do Fênix das Trevas! Ah! Eu sei, pessoal, eu sei que o Fênix Negro ele não parece ser grande coisa assim, principalmente porque ele tá naquele episódio horrível do Django. Mas o que acontece? Ele tem o golpe fantasma de Fênix, que é um dos golpes mais apelões que tem entre os cavaleiros de nível bronze ali, né? O golpe fantasma de Fênix, inclusive no mangá, ele é comparado ao golpe Satã Imperial, que é um golpe do Saga, um golpe de Cavaleiro de Ouro. O Ikki e o Saga, eles empatam quando eles usam essas técnicas psíquicas. E o Fênix Negro do anime tem o golpe fantasma de Fênix e um golpe fantasma de Fênix ainda que consegue afetar o Ikki. O Ikki só se livra do golpe fantasma de Fênix quando os outros Cavaleiros de Bronze chegam e aí eles gritam pelo Ikki, né? O Ikki ouve a voz deles e aí ele toma consciência. Talvez o Ikki fosse derrotado pelo Fênix Negro, inclusive, porque ele estava ali em transe, né? Preso à ilusão do golpe fantasma do Fênix Negro, enquanto o Fênix Negro o estrangulava. É lógico, depois que o Ikki sai da ilusão, o Ikki consegue vencer ele facilmente, mas por ter um golpe tão apelão assim, eu coloco ele aí um pouco mais acima até do que o Dragão Negro, por ter força suficiente para peitar o Ikki, porque a gente sabe que o Ikki derrotou o Shinadekuro, seja no mangá
o sétimo anime sem a ajuda de ninguém. Ninguém chegou ali pra intervir na luta dele contra o Dragão Negro. Só que no anime, quando aparece esse Fênix Negro aí, os Cavaleiros de Bronze chegam para ajudar e tirar o Ikki do trânsito do Globo Fantasma. Então por isso é que eu considero o Fênix Negro um pouco mais forte do que os outros Cavaleiros Negros. E caso você não saiba, em Lost Canvas também existem Cavaleiros Negros. Para ser mais exato, no Gaiden do Marigold existem alguns Cavaleiros Negros que são os antagonistas deste Gaiden. E eu vou mostrar aqui também a minha opinião sobre o nível de poder deles. Na verdade são versões de armaduras negras de Cavaleiros de Prata, por isso eles estão um pouco acima dos Cavaleiros Negros mostrados na série clássica. Para mim, o Cavaleiro Negro que ficaria aí então no nível 9 seria o Alegre de Baleia. Uma coisa interessante é que é mostrado um Cavaleiro Negro de Baleia, inclusive no mangá clássico, é um dos figurantes que o Ikki mata ali com a de Fênix. A gente pode supor que esse Cavaleiro Negro de Baleia aí não era tão forte assim, já que ele morreu junto com os outros ali, né? Mas o Alegre de Baleia ele parece ser um pouco mais forte do que esse Cavaleiro de Baleia Negra aí do clássico, justamente porque ele tem uma técnica chamada Holy Spot que pode neutralizar o poder do Seiki Shiki. O Marigold ele fica sem recursos na verdade para lutar contra esse Cavaleiro Negro aí, porque o poder do Seiki Shiki não funciona após ele usar o Holy Spot. Apesar disso, apesar de ser uma técnica muito apelona, que consegue inclusive neutralizar um golpe de Cavaleiro de Ouro, eu coloco ele aí, porque o próprio Alegre ele explica que o efeito dessa técnica é esse mesmo, é anular o poder dos espíritos, anular o poder do Seiki Shiki Mekai Ha. Então, se ele lutasse contra outro Cavaleiro de Ouro, contra outro Cavaleiro de Prata até poderoso, ele não teria como anular o poder desse cavaleiro com a técnica dele, então ele não seria tão apelão assim. Ele é um cavaleiro realmente forte para lutar contra o Marigold, para lutar de repente contra o Máscara da Morte, mas para lutar contra outro cavaleiro ele não é tão forte assim. Apesar disso, eu coloco ele nesse nível alto porque ele tem uma outra técnica que é o Will Baritos, uma técnica que parece uma técnica meio do Zangief do Street Fighter, que ele pega o cara e meio que dá uma rodada louca e mete o cara no chão. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é que essa técnica consegue ferir o Marigold, porque depois, quando o Marigold aparece, após ele essa técnica, ele tá assim, com aquele sanguinho assim de canto de boca, então a gente vê ali que rolou um ketchup, o Marigold realmente foi ferido, apesar de estar vestindo uma armadura de ouro. É lógico, depois o Marigold vence ele facinho, usando o Akubens, né, que é aquela chave de perna do caranguejo, mas mesmo assim ele deu trabalho para um Cavaleiro de Ouro, então esse cara aí tá num nível bem acima dos Cavaleiros Negros que a gente tem mostrados lá na série clássica. Nível 10 de Cavaleiro Negro para mim é o José de Cuervo. O José de Corvo é tão poderoso que ele consegue se defender das técnicas de rosa do Albáfica com as plumas negras dele. Inclusive essas plumas elas também neutralizam o perfume das rosas, fazendo com que ele resista às técnicas do Albáfica. Novamente aí um cavaleiro, né, que tem técnicas próprias para lutar contra o Cavaleiro de Ouro que ele está enfrentando, né, que ajudam ele durante a batalha, mas é uma técnica defensiva geral, essa um pouco mais geral do que a do Alegre, então eu considero ele um pouco mais efetivo, né, efetivo contra adversários diversificados do que o de Baleia era. Por isso que ele está um nível aí um pouquinho acima. Além disso, o poder de ataque dele também parece ser bem forte, porque ele consegue perfurar o Albáfica em alguns pontos, apesar do Albáfica estar vestindo uma armadura de ouro. Lógico, ele não é tão forte quanto o Cavaleiro de Ouro, o Albáfica consegue vencer ele no soco, na porrada, na mão mesmo, no braço, mas o Albáfica não chega nem a matar ele, né? Quem mata ele é um outro companheiro, o Cavaleiro Negro, então a gente não chega a ver assim a conclusão dessa luta, mas com certeza o Albáfica ia ganhar, porque ele já estava ali vencendo ele só na porrada mesmo. Mesmo assim, o Zé de Corvo é um Cavaleiro Negro muito poderoso. Vamos para o nível 11. O nível 11 é um Cavaleiro Negro que eu menos gosto, para dizer a verdade, é o Cavaleiro Negro mais babaca que existe de todos, que é o Rita Roa. O Rita Roa foi na verdade uma publicação especial que houve de roteiristas da Toei. Na verdade eu explico a história de Rita Roa neste vídeo aqui de Cavaleiros Negros, inclusive tem 2 vídeos especiais de Cavaleiros Negros aqui, onde eu falo tudo praticamente que a gente vai falar sobre eles. E o Rita Roa, na história que ele aparece, ele enfrenta o Shun
e enfrenta o Ikki, e é dito que o Itaroa consegue se mover à velocidade da luz. Esses outros Cavaleiros Negros anteriores, apesar de muito poderosos, a gente não tem informação se eles têm o domínio do sétimo sentido, né? A gente não sabe se o José e o Alegre tinham o domínio pleno do sétimo sentido, mas o Itaroa, se ele se move à velocidade da luz, certamente ele domina o sétimo sentido. Por isso que eu coloco ele aí acima desses outros dois. Lembrando que o Itaroa é diferente do Fênix Negro do anime, porque o Fênix Negro do anime não demonstra dominar o sétimo sentido, nem se mover à velocidade da luz, mas o Itaroa é bem mais apelão que isso. É um personagem oficial realmente, mas não é nem de longe um personagem canônico, tá? Só tá constando aí mesmo como curiosidade, e aí eu resolvi colocar ele aí no nível de poder de acordo com o que é apresentado dele já. Antes de chegar no último, né, no mais poderoso de todos, que já foi mostrado, eu gostaria de citar apenas alguns Cavaleiros Negros que aparecem, mas que a gente não chega a saber o nível deles. Eles aparecem também em Lost Canvas Gaiden. São o Lemargus, que é o Cavaleiro de Hércules Negro, assim como o Cavaleiro de Hércules que a gente tem na saga clássica, só que não é mostrado nenhuma técnica dele, nenhuma habilidade, nenhum nível de poder. O Albafka aparece em um dado momento e ele só cita que derrotou o Lemargus em uma luta, mas não é mostrado essa luta em lugar nenhum, então a gente não tem como saber qual era o nível de poder dele. Então ele fica como indefinido, tá? É só uma curiosidade mesmo que existe esse Cavaleiro Negro aí. E um outro Cavaleiro Negro que também parece ser muito poderoso é o Yudo de Cães de Caça. Ele também é derrotado pelo Albafka, é derrotado com uma rosa branca nas costas, então ele não chega a lutar. O que a gente sabe do Yudo é que, assim como a Serion de Cães de Caça, que aparece lá na série clássica, o Yudo também conseguia ler a mente do adversário. Isso é uma tremenda vantagem em uma batalha, com certeza. Então eu coloco ele como um Cavaleiro Negro bem poderoso, mas não dá para definir em qual posição que ele ficaria, porque ele não chega a lutar. Por último eu coloco Ávido de Altar, que é o líder dos Cavaleiros Negros de Lost Canvas. O Ávido, pra mim, ele é certamente tão poderoso quanto um Cavaleiro de Ouro. Ele consegue inclusive usar o Seikishin Mekaiha e consegue usar o Seikishin para se locomover até dentro do santuário. Ele vai ali pro Yomotsu Arasaka e depois ele volta pro santuário no lugar que ele quer. Ele consegue inclusive aparecer no salão do grande mestre. Isso é muito apelativo, gente, porque quebra até as regras do santuário, as regras impostas por Atena. E ele consegue inclusive criar uma mansão de espíritos. Isso é um pouco de spoiler do mangá. É um pouco de spoiler do mangá. O local em que acontece a luta com os Cavaleiros Negros foi construído pelo Cosmo do Ávido de Altar. Ele é muito apelão mesmo. Ele acaba se matando no final do mangá. Mais um spoiler pra você na tua cara. Desculpa, gente. Mas assim, com certeza é um Cavaleiro Negro que chega ao nível de um Cavaleiro de Ouro. Por isso ele tá aí pra mim como o mais poderoso de todos.